Olha, já era quase o final da semana, aí um amigo meu me manda o link da notícia que a gente vai tratar hoje. Ele me manda o link com a seguinte pergunta: e aí, Carlos, tu concordas com isso? Eu achei interessante porque o programa e aí, doutor Carlos, no caso, como além de amigo, ele é o treinador, foi e aí, Carlos mesmo, quase que brigando. E quer queira que não, o assunto vai ser sobre uberização. Olá, meus amigos, eu sou Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês. O assunto da semana, tá aí link para vocês aí na descrição, é sobre um conjunto de ações civis públicas que o Ministério Público do Trabalho entrou em São Paulo a discutir um fenômeno desses nossos tempos, que é o fenômeno da uberização. Chama-se de uberização porque, quer queira que não, o Uber foi um dos primeiros, se não o primeiro, que acabou iniciando esse movimento de atuação autônoma, ligando o interesse de consumidores e prestadores de serviço através de aplicativo, o que se desdobrou em diversos outros, como 99, como o Rappi, como em sentidos diversos, como o iFood e tantos outros que tem por aí. E a discussão que se tem sobre esse modelo é se esse modelo efetivamente garante com que haja o resguardo mínimo dos direitos trabalhistas de quem os presta. Por que essa questão? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito. Vamos lá, nós vamos falar da preocupação do Brasil, não vamos fazer uma discussão de mundo sobre isso. E assim, da feita que você está vivendo dentro de um Estado como o brasileiro, a preocupação a respeito do cumprimento ou da garantia básica de direitos fundamentais é essencial. É chato ficar falando sobre isso porque, para algumas pessoas, em especial esse meu amigo, se já chegar nesse ponto, já vai ser algo traumático. Porque é muito interessante a relativização que se faz a respeito de direitos fundamentais. E é uma relativização que, infelizmente, também é fruto dessa uberização do conhecimento, ou dessa uberização da informação. Porque as pessoas leem e se informam com o que querem e de forma parcial. Olha só o caso do advogado que teve no Supremo confundindo o Pequeno Príncipe com o Príncipe. É surreal aquilo. Para poder parar o comentário por aqui, eu acho que isso merecia um comentário à parte. Eu acho, cara, inclusive porque eu trabalhei com isso essa semana. Só que a questão referente à atuação do MPT, ela é realmente muito importante. O protocolo das ações, porque eu digo ações porque teve uma contra o Uber, outra contra a 99 e contra tantas outras empresas. Tem uma matéria do Jota, eu vou deixar o link para que você possa acompanhar, que traz a relação delas, inclusive com a cópia das ações, para que elas possam ser observadas. É interessante porque as ações elas foram propostas no final do ano de 2021. E elas questionam justamente esse modo de trabalho que é realizado com a exploração de quem seja o prestador. De novo, isso não foi tirado da cabeça do Ministério Público do Trabalho à toa. Houve, inclusive, representação. A representação foi feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativo lá de São Paulo, que acabou movimentando o Ministério Público do Trabalho, que moveu uma série de inquéritos civis a identificar a realidade que acabou sendo colocada nas ações e acabou sendo deferida pelo Judiciário. Obviamente, a gente está falando de uma decisão que ainda é de primeiro grau, é uma decisão que foi feita pelo juiz Maurício Pereira de Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, e sim, como a Uber fez questão de enfatizar, ainda está sujeito a recurso. Só que a ação ela é muito interessante, porque do resumo que foi feito da ação, houve a determinação para o reconhecimento do vínculo empregatício entre a Uber e todos os prestadores de serviço e foi conferido um prazo de 6 meses para que isso fosse realizado, 6 meses após o trânsito em julgado. Além do mais, foi estabelecida uma multa diária de R$100 mil para cada motorista não registrado e a condenação em danos sociais. Alguns chamam de danos sociais, danos morais coletivos, eu preciso ver a ação com cuidado. Eu não vi a decisão ainda, estou vendo aqui o registro. Na base de R$1 bilhão a ser revertido para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Qual é a polêmica nessa situação? É porque o meu amigo disse bem assim: Carlos, isso acaba prejudicando a prestação de serviços. Isso vai fechar uma série de postos de trabalho por conta desse tipo de decisão.
Só faltou ele concluir, né? Decisão comunista, porque é quase que o vício deles. Mas é interessante isso. Eu vou fazer esse paradigma que eu estava falando com um amigo nesse momento. Porque a decisão de quem pensa nesse espectro mais ligado a esse meio liberal, ou então mais de direita ou de extremo de direita, é acreditar que esse tipo de decisão ela acaba caminhando. E aí, de novo, a tradução simples para isso, para um espectro comunista. De novo, é sempre a confusão. O ministro Barroso estava explicando, inclusive, agora no Supremo, a respeito dessa situação, dando quais são as características básicas do comunismo. Existem algumas impropriedades na afirmação, data máxima venha. De novo, o Ian explica melhor sobre isso, eu já falei isso em um vídeo aqui do canal. Mas uma das grandes características do comunismo é a ausência de Estado. Ora, quem pega e professa que uma decisão como essa, que determina que haja a regulamentação da prestação de serviços, e entende que isso é uma decisão comunista, está sendo anacrônico, porque essa decisão, na verdade, está reforçando a exigência de atuação estatal, reforçando muito a própria presença do Estado, em que quer que não, como os valores que são inconsecutários, valorização de todas as circunstâncias legais que são, obviamente, produto da existência de um Estado. Na boa, não vamos reduzir dessa maneira. Então, só é basicamente um disclaimer a respeito dessa situação. Mas um fato importante quem estabelece se uma relação é de trabalho ou não é a consolidação dos leis de trabalho. A CLT faz isso há muito tempo. O artigo 3º da CLT, eu vou deixar para que você possa observar, vai exigir que haja subordinação, ou seja, hierarquia, que haja continuidade e pagamento de remuneração, salário, como está lá no artigo 3º da própria CLT. Teve esses 3 elementos, existe relação de emprego. E se existe relação de emprego, existe, então, empregador. E se existe empregador, existe uma série de direitos trabalhistas que precisam ser observados. Direitos estes que são conquistas essenciais, que se encontram na nossa Constituição. E esses direitos, eles são realmente tão importantes que me parece chocante ter que explicar qual é a lógica de que eles existam. Porque hoje, nessa nova fronteira do capitalismo no mundo, essa fronteira digital, nós estamos repetindo mais ou menos o que aconteceu na primeira Revolução Industrial, onde as relações de trabalho também se pretendiam não regularizadas e existiam jornadas de trabalho sem limites, onde crianças se submetiam à prestação de serviço, onde não existia resguardo nenhum a garantir a integridade dos trabalhadores, segurança do trabalho, etc. Tudo isso que se vê na CLT, tudo isso que se vê na Constituição, é resultado de séculos de briga, de séculos de luta e de morte para que direitos mínimos fossem resguardados a todos. Então, se levantar contra isso me parece realmente triste. Porque, conforme já foi declarado, em diversos momentos, em diversas entrevistas, segue link, e por um acaso, segue uma matéria do Greg News, aí do Gregório do Vivier, que ele já falava isso em abril de 2020, sobre a situação do delivery, se aplica a essa situação, onde o modelo de serviço que foi realizado por essas plataformas foi criado exatamente para burlar a existência da própria CLT e da conceituação daquilo que se entenda como sendo o direito do trabalho, porque, que queira que não, isso apresenta consequências e responsabilidades, principalmente com os direitos básicos e direitos mínimos. E isso não está tão distante. A decisão vale para o Brasil inteiro. E, mais uma vez, parabéns ao MPT e, mais uma vez, parabéns à Justiça do Trabalho por esse início. Esse início de forma coletiva, porque já existem diversas ações também caminhando nesse sentido. Existe também uma atuação que vale a pena de registrar da 14ª turma do trabalho do TRT, que acabou discutindo, lá em São Paulo, por acaso, que acabou discutindo situação semelhante em caso individual. E é muito importante identificar que isso precisa caminhar no sentido de uma consolidação. A Uber chegou e disse que isso gerava insegurança jurídica. Insegurança jurídica para ela. Porque a grande preocupação do prestador é se ele não vai ter que passar 20 horas trabalhando. É se ele não vai ter
que, por alguma situação aleatória, prejuízo na sua relação de trabalho, e isso implica, obviamente, em risco à manutenção de quem é o prestador, e isso implica em prejuízo a quem é o passageiro, e isso implica em risco de novo, desculpa a palavra, aos bystanders, que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são aqueles que são afetados indiretamente pela prestação do serviço, ou seja, qualquer pessoa na rua. Olha só, recentemente teve a situação do acidente, do infortúnio do Kaique Brito lá no Rio. E antes de que se cogitasse qualquer coisa, já estavam buscando acusar o prestador de serviço. Mas o prestador estava levando uma pessoa com uma criança no carro, dentro do limite de velocidade, parou para poder atender a vítima do infortúnio, aguardou as autoridades chegarem, prestou todas as informações e ainda assim houve sancionamento pela plataforma. É sobre isso a questão. É sobre isso. A pessoa estava lá apenas trabalhando, entrando pela noite, trabalhando. E não fosse pela gigantesca generosidade de anônimos que colaboraram numa vaquinha, ele estaria agora incapacitado, sem a possibilidade de poder levar o sustento para sua própria família. Cada coisa no seu lugar. Mas esse é um papo importante porque dentro de um Brasil que está acostumado acostumado de forma bastante assintosa com uma prestação de serviço tão subserviente quanto que existe nesses demais, nessa forma uberizada que tem acontecido hoje, como, por exemplo, nos aplicativos de delivery, algumas questões que são ridículas, elas têm ganhado ainda espaço para discussão. Teve o caso, por exemplo, do Rica Perrone, isso é famoso, vou deixar o link para que você possa acompanhar em algum lugar. Acho que eu vou deixar o link aqui do pessoal do André Guedes mesmo, que acho que explica melhor sobre isso. Dizendo que ficou muito aborrecido, porque o entregador não quis subir na casa dele. Aqui em Manaus mesmo, está tendo uma discussão sobre isso na Câmara Municipal, vou deixar o link de uma matéria sobre essa situação, onde se discute efetivamente se o entregador tem ou não que subir na casa do dondoco ou da dondoca, que não quer descer para a portaria para poder pegar o seu alimento. Esse tipo de coisa não tem que ser discutida. Tá? É inadmissível isso. Eu vi um caso recente, está no Metrópolis, deixar aí também um link para você, onde o dono da pizzaria disse que o entregador não era garçom da pessoa, ele não ia subir para levar na casa, ele tem a obrigação de levar no prédio. É isso aí. É essa a questão. Por quê? Porque você tem acostumado a trabalhar esses prestadores de serviço, seja do Uber, seja do iFood, seja de Rappi, seja de onde que seja, como se fosse um escravo dos tempos modernos, onde ele não tivesse direito a absolutamente nada, nem à dignidade, nem ao pagamento. Está errado isso. Porque o raciocínio de outras pessoas que falaram comigo é que se por acaso fosse conceder todos os direitos trabalhistas, isso vai acabar encarecendo muito a prestação do serviço. Pelo amor de Deus. Se você quer efetivamente pagar por essa comodidade, então efetivamente vai ter que acabar pagando por isso. E além do mais, quem é que consome isso? É a nossa classe média metida besta? É ela que quer ter uma possibilidade de se sentir realmente distanciada daquele quem está cobrando para fazer a prestação de serviço, quase como se tivesse que lhe pagar para isso? Não, isso já deveria ter passado. Por quê? Porque a entrada desses aplicativos tem feito um ultraje até a própria regulamentação do Estado. Aqui em Manaus, por exemplo, os mototaxistas estão muito preocupados porque a entrada dos aplicativos para mototaxistas tem feito com que haja um verdadeiro regime de escravidão moderno. Um deles falou comigo em audiência: defensor, às vezes a gente não consegue levar R$50 por dia para casa. Nós não conseguimos pagar as despesas. Nós não temos condições de garantir o futuro. E se por acaso alguém cai doente ou se acidenta, acabou a vida da pessoa e de todos os demais. É isso. Admitir isso de forma tão descontrolada e sem a atuação do Estado, permite com que uma grande categoria de nossos amigos, de nossos irmãos, nossos concidadãos brasileiros, sejam tratados como escravos e a gente olhando isso de cima para baixo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é. A situação referente, por exemplo, aos entregadores ainda é mais dolorosa ainda, porque todo mundo que consome serviço de delivery paga taxa para tanto. O pessoal não diz nem de onde que vai pedir, né? Porque o aplicativo acaba encapsulando isso. Eu vou pedir um iFood, por exemplo. E aí, quando o camarada pede um iFood, ele está falando, na verdade, com uma rede enorme de fornecedores.
Às vezes ele não sabe de onde que veio. O que representa, às vezes, algum problema consequencial para quem esteja, inclusive, se beneficiando sobre isso. O CDC está aí para poder deixar isso bem claro. Mas é bom registrar que quando você pega e efetivamente faz o pagamento para um serviço de delivery como esse, salvo você esteja muito errado, o pagamento é para que o entregador o leve. E eu tenho conversado ultimamente com alguns entregadores, e algumas pessoas têm falado isso, e os entregadores não recebem pelas entregas. Olha só, se o entregador fizesse 10 entregas por noite ou 100 entregas a R$10, ele estaria muito bem obrigado, em tese, segundo falaram comigo, porque ele estaria recebendo exatamente pela prestação de serviço que o faz. Mas não, alguém está recebendo uma boa parte, uma fração daquilo que ele está trabalhando. Ele não consegue nem pagar as contas com o que ele recebe durante o dia, torcendo para que não se acidente com a jornada tão excruciante que tenha. Ou seja, está acontecendo impropriação indébita, crime. E eu acho que isso precisa ser apurado. Eu vou procurar apurar da maneira mais adequada possível. Mas se efetivamente você conhece alguém que esteja passando por isso, ou você esteja passando por isso, deixa aí o comentário, ou então faz o contato aí no e-mail do canal, para que a gente possa pegar e ter instruções melhores sobre a situação. O fato é o seguinte, os direitos trabalhistas demandaram muito sangue, muito suor e muita lágrima para poder ser implementado. Para que a gente hoje, nessa era da pós-verdade, fique relativizando algo que é extremamente importante. Os direitos trabalhistas e a consecução de proteção ao trabalhador não são somente para o trabalhador ou para o encarecer, são para todos nós, porque sem eles, todos nós corremos risco, inclusive da insegurança em um trânsito tão mais violento do que poucos anos atrás. Muito obrigado e nos acompanhe na próxima.